Olá, que Deus abençoe grandemente a vida de todos vocês. Pastor Abílio, seu amigo que vos fala. Estou chegando aqui mais uma vez com a oração do meio-dia. E nós também estamos estamos dando continuidade ao assunto que víamos falando semana toda, sobre sermos a imagem e semelhança de Deus. E nós estamos falando sobre esse assunto porque é um assunto que muitas pessoas não compreendem. Quando Deus criou-nos a imagem e semelhança dele, ele nos criou mais do que vencedores. Nos criou pessoas fortes, capazes de vencer com domínio, com autoridade. Mas quando o homem desobedeceu a Deus, ele perdeu essa unção, essa autoridade. É o que tem acontecido hoje. A palavra de Deus estava no coração do homem. Enquanto a palavra de Deus estava no coração dele, ele obedeceu. Ele estava obedecendo, não comeu da árvore que Deus falou para ele que não era para comer. Ele não permitiu que nenhuma atitude sua fosse errada. Mas até que um dia, então, o inimigo, o diabo, apareceu, se manifestou na serpente e fez com que o homem e a mulher desobedecessem e perdessem aquela palavra, aquela unção que havia dentro deles. Então o homem se tornou um ser mortal, normal, e Deus, mesmo assim, começou a tentar, através de outros que vieram depois de Adão e Eva, a devolver o homem essa imagem, essa semelhança. E Deus usou os profetas, usou homens e mulheres de Deus, mas mesmo assim o homem não conseguia voltar a ter aquela imagem, aquela semelhança de Deus. A semelhança de Deus, ela começou a ser mostrada através de atitudes de fé de homens, por exemplo, como Noé. Quando Deus chegou para Noé e disse: Noé, eu me arrependo de ter criado um homem, eu me arrependo de ter criado o homem, e eu vou destruir toda a minha criação, eu vou mandar o dilúvio. Mas Deus viu que Noé ainda guardava aquela essência da imagem e semelhança dele. Então Deus falou para Noé, a Bíblia diz que Deus achou Noé, um homem, no meio daquela relação perversa. Deus achou um homem justo, que foi Noé. E Deus falou: Noé, você vai fazer uma arca. Deus não precisava ter falado com Noé, mas ele, em respeito a Noé e a vida que ele levava de comunhão com Deus, Deus viu nele ainda a sua imagem, a sua semelhança. E Deus falou para Noé, instruiu a ele que fizesse uma arca, e assim Noé fez, entrou na arca com a sua família, os animais que Deus determinou que ele levasse, e salvou a humanidade que hoje existe, porque aquela que existia antes de Noé, com certeza pereceu por causa da desobediência, porque viram Noé construindo a arca, viram Noé trabalhando por quase 120 anos, em média 120 anos, e não fizeram nada para ajudar. Aí no dia que veio o dilúvio, que as águas começaram a cair, que a chuva começou a cair, e os rios se encheram, as águas transbordaram, a arca já estava fechando-se, e o homem que estava lá de fora, os homens e mulheres que estavam do lado de fora pereceram, porque não viviam na imagem, na semelhança de Deus. E assim tem sido com muitas pessoas que deixaram de viver na presença de Deus e estão fora da arca, que é a casa de Deus hoje, que é a presença de Deus. Então, Noé, quando obedeceu a Deus para fazer aquela arca, e ali ele manifestou a semelhança de Deus, porque ele obedeceu a Deus. Quando uma pessoa ela tem a imagem e semelhança de Deus, ela obedece a palavra de Deus. Ou seja, a fé sobrenatural que ela adquire faz com que Deus, através dela, faça o impossível acontecer. E Deus fez através de Noé, porque Noé deu a ele a oportunidade. Noé deixou Deus entrar na vida dele e usar ele como o próprio Deus faria, mas Deus
como estava sempre tentando, através do homem, resgatar a imagem e semelhança que ele deu ao homem, Deus então usou Noé. E Noé deu esse exemplo. Eu quero orar para que Deus faça de você o Noé, para que Deus faça de você a imagem e semelhança dele. Se preocupe com a sua casa, com a sua família, porque Noé se preocupou. Noé fez aquela arca para salvar muitas pessoas. Não ia caber tanta gente, mas principalmente para salvar a sua família, obedecendo a Deus. Ele então se tornou, manifestou naquele momento, através da obediência, a imagem e a semelhança com a qual Deus havia criado ele. Então ele teve sucesso, ele teve êxito na sua missão. Eu quero orar com você agora, tá certo? Prepare o seu copo com água e vamos falar com Deus. Que você seja um Noé para salvar a sua casa, a sua família. Que você seja um desses heróis da fé. Amém? Vamos falar com Deus. É momento de oração. Vamos todos falar com Deus. Meu Pai querido e meu Pai amado, meu Deus, a Tua palavra diz que o Senhor não muda, o Senhor não mudou e nem muda, Pai. Então eu peço que neste momento o Senhor venha tocar na vida desse meu irmão, dessa minha irmã que ora comigo. Essa pessoa que está doente, essa pessoa que está sofrendo, essa pessoa que está passando por uma situação difícil no seu casamento, na sua família. Eu peço que o Senhor, meu Pai, faça dessa pessoa um Noé para salvar a casa dela, para salvar a família dela, para salvar os seus filhos, para salvar, meu Pai, aqueles a quem o Senhor tem cuidado através da nossa fé. Eu peço que o Senhor, meu Pai, coloque a tua unção, a unção da obediência, a unção da fidelidade, assim como foi com Noé. Noé obedeceu, Noé foi fiel. E Noé, meu Deus, durante muitos anos trabalhou fazendo aquela arca e conseguiu salvar a sua casa, a sua família. Eu peço que o Senhor, neste momento, estenda as tuas mãos para salvar essa família, para salvar essa pessoa, para salvar essas pessoas, meu Pai, que têm vivido uma vida totalmente errada, mas que através da nossa fé o Senhor pode alcançá-las. Então abençoa. Eu declaro esta família, eu declaro essa casa abençoada, eu declaro esse lar abençoado. Que essas pessoas venham também, meu Pai, viver uma vida santa, reta, para que eles possam manifestar para esse mundo ver a tua imagem e a sua semelhança, serem uma testemunha viva do Senhor. Eu entrego essas vidas nas suas mãos, crendo que tu já abençoaste, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que assim seja e diga graças a Deus. Deus abençoe vocês, fiquem com Deus. Não esqueça de se inscrever no canal se você não é inscrito, compartilhe com mais pessoas se você puder, ative o sininho e deixe o seu like, que é muito importante para o nosso canal, tá certo? Deus abençoe a todos e até amanhã.